Bom, 2020 foi um ano muito desafiador para todo mundo. Até quem sentiu menos o impacto dessas mudanças todas, né, devido à pandemia, que eu acho muito difícil não ter sentido, teve que fazer uma mudança na sua rotina. A gente teve um monte de desafio externo. Agora, como que tudo isso impactou a gente e em que medida nós mesmos fomos os obstáculos para a gente alcançar aquilo que a gente desejava na medida do possível ou para se adequar às mudanças que estavam sendo propostas. Então, é esse o ponto que a gente vai trazer para o nosso papo hoje. A gente vai fazer um zoom em nós mesmos para a gente entender um pouco sobre esse eu que a gente precisa abandonar para começar 2021 de uma forma diferente, para que 2021 seja melhor. E a gente conversou, né, sobre a questão do feliz ano novo. Todo mundo desejou feliz ano novo para todo mundo. Mas e aí, Ivan, será que a gente está tendo um feliz ano novo? Eu acho que todo mundo está muito esperançoso para que 2021 seja um ano renovador, né? Um ano cheio de novidades, que venha a vacina, que a gente possa voltar ao nosso novo normal, que as crianças possam voltar para a escola, né? E tudo seja retomado. Mas naquela euforia de festa, porque a gente comemorou, né, esse ano que passou e acho que muita gente pensou, ai, graças a Deus já passou, que foi um ano bem difícil. Então todo mundo, feliz ano novo, naquela euforia de festa mesmo, de comemoração, mas chegou no dia 4, segunda-feira, no momento em que teve que levantar para trabalhar e retomar e recomeçar. Acho que muita gente, e não só esse ano, né, acontece, acho que todos os anos isso. Muita gente já levantou reclamando, ai, vou voltar à minha realidade. E que ano novo é esse, né? Que feliz ano novo é esse, né? Então, a gente tem que começar assim, bola para frente, é o começo de um novo ano, a gente está escrevendo uma nova história no capítulo da vida. Então, seguir em frente e realmente se sentir feliz, né? Sentir a felicidade, né? O feliz ano novo. Muita gente só fala e acaba falando no automático só, da boca para fora. Então, eu, assim, estava refletindo nesse meu final de ano, que todo final de ano a gente sempre acaba falando a mesma coisa, tipo, nossa, que bom que o ano acabou, porque, porque foi um ano muito difícil, foi um ano. Eu me lembro de 2019, que tiveram vários acontecimentos, e a hora que chegou no final, a galera, puta, graças a Deus. Aí veio 2020 e essa paulada que todo mundo tomou de pandemia e ter que aprender, rever conceitos, aprender muita coisa nova, aprender a viver com a gente mesmo, né? E aí eu me pergunto, eu falo, "Mano, e agora, né? O que vai acontecer?" Só que, ao mesmo tempo, tipo, pelo menos eu tenho como base que nada é ruim. 2019, olha para as coisas boas que aconteceram. 2020, a mesma coisa. Foi um ano difícil? Foi. Mas olha para as coisas boas que aconteceram também. E é olhando para as coisas boas que a gente vai ter dias melhores em 2021. A gente não esperar chegar no final do ano para olhar e falar, não, nossa, que ano difícil, que vem um ano bom. Não, cada semana, olha para a semana, ou cada dia, ou cada hora, entendeu? Que aí eu acho que muda um pouco a perspectiva e a gente talvez possa encontrar essa felicidade que a gente deseja no primeiro dia do ano, né? O nosso exercício de coragem e empatia nesse episódio é justamente abrir o nosso coração para conseguir enxergar e acessar essa parte boa do ano, né? Porque às vezes a pessoa pode estar lá do outro lado pensando, ah, mas nem foi bom assim, para mim foi ruim,
porque você está numa condição privilegiada, diferente da minha. A gente não quer entrar nesse aspecto do debate, a gente quer proporcionar uma conversa um pouco mais profunda. E a nossa intenção é olhar para o seguinte: o que não foi bom é o quanto que você foi o obstáculo para aquilo não ser bom, né? Então vamos olhar para dentro do nosso microcosmos, né? Porque lá fora a gente entende que é um pouco mais distante e mais desafiador da gente transformar, né, uma realidade mundial, por exemplo. Mas dentro da nossa casa a gente consegue ter o domínio, entre aspas, sobre aquilo que a gente sente, sobre a paz que a gente vive, sobre a nossa rotina, na medida do possível. Então, que obstáculo é esse? Quem é que te atrapalhou, no final das contas, para você conseguir chegar onde você queria chegar depois que tudo mudou? E esse é o ponto que a gente quer trabalhar um pouco aqui, né? Para que todo mundo consiga identificar e deixar ele para trás. Acho que é o você de julgamentos, né? A gente se julga demais, a gente se critica demais, a gente quer muito as coisas e se a gente não consegue, a gente se frustra, né? Muito fácil, assim. Então, eu acho que é esse eu aí que você não... Você acha que é possível, mas é inalcançável, né? Eu queria ter o corpício sarado, né? Eu queria... Ai, pensando assim, eu queria tanta coisa e não é impossível, mas na minha rotina não é realidade, né? Então, vou ficar frustrada por isso, vou ficar martelando isso e pensando nisso o tempo todo. Isso não vai me deixar fazer, né? Não vai fazer com que eu fique feliz. Isso vai ser um obstáculo para outras coisas que acontecerem no seu dia, que você precisa olhar para aquilo e não, você vai estar focado em outra coisa, né? Eu acho que 2020 foi um ano de muito bombardeio, assim, tanto da parte da informação, né? Tudo que veio chegando de informação, acho que a pandemia, as mortes que aconteciam e muitos programas de televisão, jornalismo, né, o tempo todo em cima. E acho que as pessoas perderam um pouquinho o norte, né, das suas vidas, assim, e foram muito rede social, então Instagram, Facebook, mostrando muito a vida das pessoas, né? Acho que nunca se mostrou tanto quanto esse ano de 2020, que as pessoas puderam ficar em casa e tiveram até mais tempo para acessar essas redes, né? Não que antes não fosse muito acessado, mas a gente ficou mais em casa, né? Ficamos mais, que nem o Sim, Rô disse, a gente com a gente mesmo e tendo que lidar com as frustrações de querer ter ou querer fazer alguma coisa e não poder, E essa era, né? inclusive, uma forma de estar no mundo lá fora, né? De interagir sim, com as pessoas e de socializar. Vai estar afundado Exato. nessa frustração, né? Uhum. Esse você ideal, aquele que você gostaria de ser, que alimentou tanto as frustrações, as decepções, a raiva, né, durante esse período aí que a gente precisou ficar muito mais em contato com a gente mesmo. E esse olhar para esse indivíduo é o que vai ajudar a gente a dar espaço e abrir caminhos para quem a gente é de verdade, na nossa natureza, o que a gente chama de essência. Quando a gente tem, né, essa perspectiva do mundo externo, que está tão estampada na nossa cara, de tudo aquilo que a gente poderia ser, mas a gente está dentro da nossa realidade e você tem que fazer coisas que são absolutamente diferentes daquilo que você gostaria de ser,
como se a gente criasse um abismo, né, entre aquilo que somos e aquilo que queremos ser. Só que ninguém ensina a gente, e a gente também não passa por esse movimento, né, de se olhar para conhecer aquilo que somos em essência. Pelo contrário, a gente passa uma vida sendo condicionado a ser o que a gente não é. Então, A ser buscar, né? obediente igual ao seu irmão, ser feliz igual não sei quem, ser magro igual fulano de tal. Enfim, é sempre essa distância, né? Então, a gente tem pouco contato com a nossa essência. Né, propor essa reflexão e se encontrar com essa persona que a gente criou e que a gente carrega desde não sei que idade que você carrega a sua, mas desde muito pequenininho, porque a gente é submetido a comparações desde muito cedo na nossa vida. E à medida que a gente vai olhando e reconhecendo essa persona, a gente é capaz de acolher ela. Como a gente já disse em outros programas, né? Começar, tudo bem, a gente não está aqui para julgar como a gente foi criado, como a gente foi tratado, né, na infância, mas para a gente expandir a consciência e ter a noção de que a gente pode mudar isso agora com os nossos filhos, né, com os nossos filhos, sobrinhos e parar de cobrar tanto as nossas crianças nesse sentido, né? De comparação, de julgamento, de querer que eles façam do jeito que a gente aprendeu, porque essas crianças é que serão os adultos que somos hoje, né, frustrados e infelizes, né? Nessa busca incessante pela tal felicidade que tá dentro tá dentro da gente, né? Não tá fora. Exatamente. É exatamente isso que eu ia falar. Tipo, sempre fomos condicionados a buscar fora. E agora, tipo, a gente cada vez mais tá vendo que fora a gente tá cada vez mais perdido. A gente fica perdido, né? Porque a gente é condicionado você vai estudar para o que você quer ser desde criança. Só que, meu, com 10 anos, 12, até com 18, você não tem condição. Isso é cientificamente comprovado. Seu cérebro não está formado a ponto de você decidir o que você quer para sua vida. E aí, só depois de assim, como que eu posso dizer? Pelo menos comigo foi assim, né? Depois de um tempo, aí começam a surgir as doenças, os problemas físicos, emocionais, depressão, e aí tudo isso que acontece obriga a gente a olhar para a gente mesmo. Então essa busca ela tem que ser interior, entendeu? A mídia. Rô, desculpa te interromper, mas só para não perder o gancho, é justamente esse o indicador de que você está vivendo essa persona, né? Quando os problemas aparecem ou quando questões, né, o sofrimento, o desconforto, às vezes não está no nível do físico, de doer as costas, de doer a perna, de torcer um pé, enfim, às vezes não está no físico ainda, mas já se Sim. manifesta no desconforto, na insatisfação constante, na Angústia. tristeza, na angústia, e a gente fica, como não pode buscar fora, né? Porque fomos condicionados a estar sempre no mundo. Como a gente não pode sair, a gente fica naquele abismo que eu falei, né? Que existe entre essa persona e entre a nossa essência. Então, essa é uma forma da gente identificar, né? Como que você se sente, como você se sentiu durante esse período, para você entender se você está vivendo mais a sua persona ou se você está vivendo mais a sua essência. E que a gente seja capaz, então, né, de olhar para essa persona, agora que a gente sabe que ela existe, que ela está aí atuando na nossa vida, que a gente tenha a condição de olhar para ela e tentar, na medida do possível, cada um no seu tempo, desconstruir isso, né? Ou deixar ela no passado
para conseguir viver uma vida com mais qualidade, com mais amor próprio, com menos culpa, com menos apego. E isso vai ajudar muito na saúde, né, na imunidade, porque são fatores que vão minando a nossa saúde no nosso dia a dia. Né? A gente já sabe, a gente falou muito sobre isso esse ano, eu acho que foi o ano da saúde mental, né? Todo mundo falou sobre saúde mental. E esses Sim, aspectos, eles vão minando a nossa saúde mental e uma hora essa conta vem para o corpo físico pagar, né? com certeza. Verdade. E outra coisa também que é engraçado assim, né? Tipo, as pessoas que queriam ter total controle da situação, né, Juliana? Hã? Pô, foi muito. Cara, foi um ano de muito aprendizado para essas Foi. pessoas também. Porque imagina, você tá ali tudo planejado, planilhado, anotado, e aí a hora que vem uma pandemia que, meu, acabou. Você tem o Gente, hoje acabou. aqui, e é isso que você tem, velho. Todos os seus planos adiados. E Mas é realmente. Vamos fazer um só de controle? eu acho uma boa, porque Eu acho uma boa, é porque papo longo. foi Acho que um tem muita aprendizado muito gente, né, legal. tentando controlar as coisas, controlar tudo. Mas eu acho que o ponto principal, né, para a gente conseguir se resgatar e conseguir seguir aí esse ano, começar esse ano com um pouco mais de respiro, saúde, calma, acho que o primeiro passo é esse, a gente entender quem é que está no comando da nossa vida, se é essa pessoa ideal, essa pessoa que a gente gostaria de ser, ou se é a gente mesmo. Identificou que é essa pessoa ideal, não tem problema, não se desespera, não fique em pânico, apenas busque se reconhecer, né? Entender como que você se sente, exercitar a presença, porque isso vai te ajudar a assumir a direção aí da sua vida e distanciando aos poucos essa persona ideal que causa aí um monte de desconforto e cria um monte de obstáculo no seu dia a dia. E buscar pela sua essência, né? Que com a essência da gente, a gente não se esforça para nada, né? Intuição A também, essência está dentro de você, isso, sua intuição. escuta, tipo, a gente sempre ignora a gente quando a gente tá buscando fora da gente, né? Quanto mais você faz por você, mais tudo ao seu redor melhora. Melhora trabalho, melhora relacionamento, melhora tudo, velho. E seja 2021, né? Não Seja É, procure feliz. ter, seja feliz, seja você, seja e não busca uma 2020. fórmula, né? Que nem, não, uma fórmula para viver 2021. Não, viva, deixa fluir. Não tente controlar. 2020 já mostrou que a gente não tem controle de nada, entendeu? Isso aí. Legal. Então é isso. Temos um programa? Temos. Temos. Uhul! Então a gente fica por aqui. Muito bom. Sempre bom, sempre bom. Obrigada, gente. Forte abraço. Um Beijo. beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.